Olá pessoal, hoje a gente vai ver um pouquinho da diferença de células procarióticas e eucarióticas, né? Se o vírus, por alguns, é considerado ser vivo, exceto ele possui célula, mas segundo a teoria celular, todo ser vivo é considerado como tal se ele tiver pelo menos uma célula, tá? Então todos eles, exceto os vírus, quando considerados, né? Todos eles terão células. Então, os modelos celulares eles vão conter membrana plasmática, é a membrana que vai delimitar o espaço, tá, de todas as células. Vão ter citoplasma, ribossomos e material genético. Todas elas terão essas 4 estruturas, ok? Aqui nessa imagem você pode ver que as células podem ser procarióticas e eucarióticas. As eucarióticas podem ser vegetais e animais. Então, elas são mais complexas, elas são evolutivamente mais atuais, e a outra mais antiga, tá? Que deu origem às eucarióticas, inclusive. Você percebe como todo mundo já deve ter visto, as organelas, ou seja, os mini órgãos dentro das células eucarióticas é uma quantidade muito maior, tá? Aqui nós temos apenas os ribossomos lá dentro, fora o material genético que não tem núcleo delimitado, ou seja, o DNA fica disperso no citoplasma. Então a gente vai ver melhor isso. Citoplasma de células procarióticas que existem, não é o caso, ok? Não é o caso. As células procarióticas são das bactérias e cianobactérias, não tem núcleo delimitado e não tem várias organelas desse jeito. Mas nós estamos falando só do citoplasma. Ele é muito simples se comparado com essas células eucarióticas, né? Ele vai apresentar um aspecto homogêneo, pois é constituído predominantemente por um líquido gelatinoso que a gente chama de hialoplasma ou citosol. Quando você lê citosol e citoplasma, não é a mesma coisa, ok? O citoplasma é constituído de citosol, que é o líquido gelatinoso que ficam mergulhadas as estruturas das células. Isso pode ser nas procarióticas e eucarióticas, né, esse nome. Mas esse citosol ou hialoplasma das células procarióticas são encontradas pequenas organelas, né, que não chegam a formar compartimentos delimitados mais complexos. Eles não chegam a formar membranas. E tem a molécula circular, nem sempre circular, né, de DNA. Vou colocar aqui para vocês não confundirem. Essa sim é uma procariótica, né? Uma célula procariótica, uma célula de bactéria ou cianobactéria. Então não tem núcleo delimitado. O citoplasma aqui, ó, constituído de citosol ou hialoplasma, que é um líquido gelatinoso, onde fica tudo mergulhadinho lá. O DNA fica posicionado na parte central do citoplasma, né, caracterizando o que a gente chama de nucleóide. Bom, no citoplasma de células procarióticas, que também não é o caso, existem mesossomos, membranas fotossintéticas, ribossomos, nucleóide, plasmídeos e inclusões citoplasmáticas. Vamos ver aqui se a gente consegue diferenciar. Olha quanta coisa existe numa célula eucariótica, quantas organelas, quantas estruturas celulares. Nós vimos isso, né, em aulas de organelas citoplasmáticas. Cada funçãozinha dessa, pelo menos a principal delas, precisa ser memorizada pelos alunos. É importante porque vai ser levado até o 3º ano do ensino médio, ou, dependendo do que se faça futuramente, será utilizada, né? Será importante você saber as funções. Até para conhecer um pouco do seu corpo, um pouco do que acontece com ele, é muito importante.
Então, na procarionte existe o mesossomo, né, que é uma estrutura resultante de uma invaginação. O que é isso? Uma penetrância, né? É um prolongamento da membrana plasmática para dentro, formando dobras e associada a enzimas respiratórias, ou seja, ali que ele vai produzir energia, tá? Vai fazer como se fosse uma respiração, só que celular, né? Para ganhar energia, muito associado a isso e às vezes associado à divisão celular. As membranas fotossintéticas, presentes especialmente no citoplasma de cianobactérias, vão apresentar moléculas de clorofila, né? Então, elas poderiam fazer fotossíntese, que não é registrado nessa daí. Os ribossomos, que são pequenos grãos dispersos no citoplasma, eles servem para a produção de proteína. Proteína são estruturas que vão formar toda a célula, vão formar o nosso corpo todo. É como se fossem os tijolos de uma casa, vai formar a casa inteira. E os ribossomos também existem nas eucariontes. Temos o nucleóide, que é a região central do citoplasma, que se encontra o material genético, né? O plasmídio, além da molécula circular de DNA, o plasmídio não está aí, né? Mas além dessa molécula de DNA presente no nucleóide, que é essa parte, né? A gente ainda teriam DNAs circulares, anéis de DNA, que a gente chama de plasmídio. Serve para fazer reprodução dessas células. Servem também, eles têm genes relacionados com a resistência de bactérias, né? Delas mesmo. Ela tem resistência a antibióticos. Elas servem, esses plasmídios, né? Eles servem para muitas funções, inclusive para a gente capturar, né, na biotecnologia, capturam-se alguns DNAs desses para garantir algumas funções do nosso corpo, por exemplo, produção de insulina, tá, para os diabéticos. Finalmente, então, falando de eucarióticas, o citoplasma é a porção que preenche o espaço, né, entre a membrana plasmática, essa membrana, e o núcleo. Então, ele está em todo o espaço. Ele é constituído pelo chamado citosol também, como a gente já falou. Então, existem os lisossomos, que são organelas de digestão celular, mitocôndrias, que vão fazer a respiração celular para ganhar energia. Temos a membrana plasmática, todas as células têm. Complexo de Golgi associado à secreção, ou seja, liberação de substâncias de dentro para fora, né? Ribossomos que vão fazer a síntese de proteína. Todas as estruturas que remetem ao núcleo. Algumas coisas são formadas lá dentro, tá? Inclusive o início do processo de síntese de proteínas começa lá. E aí é liberado pelos poros desse núcleo, essa tal substância. Retículo endoplasmático liso e rugoso, associados à síntese de proteínas também e à síntese de lipídios, entre outras funções, como de transporte. O flagelo podem ter um ou mais flagelos. Os centrômeros ou centríolos, enfim. O nome vai variando um pouquinho, né? Sempre tem um ou dois nomes para cada coisa na biologia. E eles são associados à divisão celular principalmente, ou produção de cauda do espermatozoide, por exemplo. Peroxissomos, eles servem para eliminar toxinas. As microvilosidades, que quanto mais área você tem, mais poder de absorção você terá também, né? E o citoesqueleto, nós vamos falar dele agora. Ele está no citoplasma das eucariontes. O citoesqueleto, ele é um emaranhado, né, de microfilamentos, microtúbulos de proteína que vão formar essa célula também, responsável pela manutenção da forma
e da sustentação, como eu já tinha falado, que contribui para a realização dos movimentos citoplasmáticos, ou seja, tem alguns movimentos que a célula faz, como a ciclose e movimentos ameboides, né, de movimentação dessas células, que eles ajudam, ok? Como se fossem vigas, né, colunas para sustentar, contrair e relaxar, vamos dizer assim, para a célula fazer movimentos. A ciclose especificamente os microfilamentos de proteínas dispersos no citoplasma, eles modificam a organização do citoesqueleto, né? Essas modificações promovem o fluxo dentro desse citosol que arrasta as organelas de modo orientado, tá? De um lado para o outro da célula. Então essas organelas, por exemplo, elas serão movimentadas de um lado para o outro, para cima e para baixo, de forma não aleatória. Então, por exemplo, o movimento de ciclose que desloca os cloroplastos, né? Essa é uma célula vegetal, desloca cloroplastos, essas estruturas que fazem fotossíntese, para a periferia, ou seja, para as bordas do citoplasma, para aumentar a captação de energia luminosa e intensificar a produção de fotossíntese. O movimento ameboide, né, dessa célula, parte do hialoplasma ou citosol é arrastado e para produzir pseudópodes, né, eles são arrastados e aí ele consegue se movimentar, consegue fazer fagocitose, ou seja, englobar alguma substância que esteja aqui, ele vai fechando os pseudópodes até conseguir digeri-lo. Isso é importante quando a gente está lutando contra agentes invasores no nosso corpo. São os macrófagos que fazem isso no nosso sangue, né? Bom, aqui você consegue ver as duas células eucarióticas, a célula animal e a vegetal, tá? Então, coisas que elas têm em comum: núcleo, nucleolo, que fica dentro, né? Mais especificamente, retículo endoplasmático liso e rugoso, o citoesqueleto, que é comum, aquela estrutura, né, de células eucarióticas, membrana plasmática, que é comum em todas, lisossomos para digestão, complexo de Golgi ou complexo golgiense, a mesma coisa, mitocôndria, citoplasma, peroxissomos ou peroxissoma, ribossomas, aqui está escrito em outra língua, né? O que cada uma tem aqui, ó: centríolo, tá? Na célula animal, cloroplasto para fazer fotossíntese na célula vegetal, um grande vacúolo central, tá? Pode ser armazenamento de água, porém pode ser de armazenamento de amido, depende, né? Parede celular, além da membrana plasmática que fica dentro, parede celular serve para dar mais rigidez. É aqui que temos a celulose, tá? Então, pessoal, o objetivo dessa aula de hoje foi apenas dizer a diferença entre células procarióticas e eucarióticas. Dentro das eucarióticas, a diferença de célula animal e vegetal. Aí existe para vocês a diferença um pouquinho, né? Célula procariótica e eucariótica, devido ao tamanho, parede celular, material genético, organelas, se existe fotossíntese ou não, flagelo, citoesqueleto. É importante saber a diferença. Olha essa questãozinha para a gente fechar. Na tabela estão assinaladas a presença, positivo, ou ausência, negativo, e alguns componentes encontrados em 3 diferentes tipos celulares, A, B e C. Aqui embaixo, A, B e C pertenceriam, respectivamente a organismos. Então você vê A, B e C. O A, ele possui envoltório nuclear, núcleo, né? Ribossomo, mitocôndria, não tem clorofila. Então é um organismo heterotrófico e não autotrófico. Heterotrófico produz seu próprio alimento. Autotrófico produz seu próprio alimento. Heterotrófico, como é o caso, não produz seu próprio alimento. Então não tem clorofila. Então é um eucarioto heterotrófico.
Poderia ser esse aqui também, eucarioto heterotrófico. Eucarioto autotrófico, não. O B não tem núcleo, ou seja, não tem nada protegendo o DNA, então já é uma célula procariótica, ok? Ele aqui, ó, procariótica autotrófica. Então, procarioto heterotrófico? Não. Procarioto autotrófico, porque produz seu próprio alimento, porque tem clorofila para fazer fotossíntese. E se não tem núcleo, já não é eucariote. E por fim, você já sabe que é a letra E, né? Aqui, o indivíduo C possui todas as organelas, possui núcleo, possui tudo, inclusive clorofila. Então, ele é eucarioto autotrófico. Letra E. Bons estudos, pessoal!